E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Amanhã, quinta-feira, o Cruzeiro enfrenta o São Raimundo lá em Roraima pela primeira fase da Copa do Brasil. Apesar da situação complicada da pandemia, a CBF manteve as partidas, tá? Então o futebol vai continuar. Pelo menos essa é a informação que a gente tem nessa quarta-feira. Para minimizar os riscos, o Cruzeiro fretou um avião, né? Não precisou pegar aí conexões e tudo mais. Foi ontem, terça-feira, voo direto, já tá lá em Boa Vista, vai treinar hoje, inclusive, quando vai fechar a preparação para o jogo de amanhã. A principal ausência na delegação é o zagueiro Manuel. O defensor sentiu um incômodo muscular, ficou fora dos treinamentos de terça e não vai jogar. Muita gente desconfiou que essa lesão tenha algo a ver com uma negociação para a saída do jogador. Essa informação foi desmentida pelo staff do Manuel, mas é natural a gente ficar com uma pulga atrás da orelha, porque se ele joga pelo Cruzeiro na Copa do Brasil e ele se transfere para outro time brasileiro, ele não pode jogar essa competição por outro clube. E como a gente sabe, o contrato do Manuel termina em junho agora. Mas vamos acreditar então nessa versão oficial, que de fato ele está aí com esse desgaste muscular. É uma perda muito grande, é o principal nome defensivo do Cruzeiro atualmente e também é uma perda pelo aspecto da liderança, né? Ele é um cara que assume muito jogo, que chama a responsabilidade e tudo mais. Vamos torcer para que o Cruzeiro consiga jogar bem e não sentir demais a perda do Manuel. E com essa ausência, quem vai jogar é Eduardo Brock, que chegou recentemente do Ceará e vai fazer a sua estreia com a camisa do Cruzeiro. Como o Brock é canhoto, o Ramon deve ser deslocado para o lado direito da defesa para formar a dupla em Boa Vista. Tomara que faça uma grande estreia. O Eduardo Brock não é um jogador jovem, não é um moleque, então em tese ele não vai sentir o peso da camisa. A gente deve se preocupar sim com a falta de ritmo de jogo, porque ele já não vinha jogando no Ceará, né? Mas enfim, acho que é um jogador que tem tudo para fazer um bom jogo. O Ramon, que vai ser o companheiro, também não é um garoto, é um cara que já tem certa experiência. Espero que eles consigam se ajustar bem por ali e o Cruzeiro consiga trazer essa vaga. Outro zagueiro que vai ser ausência amanhã é o Paulo. O Cruzeiro informou que ele ficou fora da viagem por problemas pessoais e o Deus Medibre noticiou hoje que o avô do Paulo faleceu e é por isso que ele foi liberado. Toda força pro atleta aí que acaba de perder um ente querido, e quando a gente pensa apenas no time, né, não é uma perda muito considerável porque o Paulo não seria titular de toda forma. Então a gente fica com uma opção a menos para a zaga no banco de reservas, mas ainda assim, considerando o contexto, eu acho que era razoável liberá-lo mesmo. E para fechar o noticiário dos desfalques, o zagueiro Everton e o atacante Stênio testaram positivo para o Covid-19. Ambos estão com sintomas leves e cumprindo isolamento social. Eles estiveram nos últimos dias treinando com a seleção sub-18 em Recife e, segundo Samuel Venâncio da Itatiaia, o Everton seria titular amanhã ao lado do Ramon e o Brock ficaria no banco. Esses períodos de treinamento com seleção de base normalmente não tem importância nenhuma, né? Eles tiram o jogador do clube, levam lá para jogar contra um time do interior, sabe-se lá de onde, e no final das contas devolvem um jogador infectado com coronavírus ainda. É claro que eles poderiam ter pego a doença estando aqui no Cruzeiro, claro que é possível, mas não foi o que aconteceu. Eles pegaram a doença lá na seleção brasileira, né? E aí é aquele negócio, se eles tivessem passado aí o vírus para vários outros jogadores, o Cruzeiro perdesse um monte de atleta, fosse para esse jogo da Copa do Brasil sem 15 jogadores, no final das contas quem é que seria prejudicado? Só o Cruzeiro. Quando eles estão lá na seleção, seja profissional ou seja de base, quem é que paga o salário deles? É o clube. No final das contas, seleção não ajuda em nada e atrapalha em todo tipo de coisa. É impressionante como os clubes liberam um jogador com um sorriso na cara e só tomam pra dentro. Só resta torcer para que o Everton e o Stênio agora façam o isolamento, se recuperem bem e logo, né, para que estejam aí à disposição do Cruzeiro. É ainda mais triste no caso do Everton, que provavelmente teria sua segunda oportunidade como titular do time, né? Infelizmente não vai poder
poder agora por causa do Coronga, mas tomara que ambos aí se cuidem bem e logo estejam à disposição. O zagueiro Arthur, que está emprestado ao América até o fim do Campeonato Mineiro, não deve retornar ao Cruzeiro agora. Segundo o Globo Esporte, apesar do jogador não estar nos planos do Lisca, as diretorias de Cruzeiro e América não chegaram a um acordo para a volta antecipada do defensor. Isso indica que o Felipe Conceição não tem interesse em utilizar o Arthur nesse momento, né? Prefere confiar nos atletas que já tem aqui à disposição, e esse cenário é muito ruim pro Arthur, porque ele não vai jogar no América, tem muita gente na frente dele lá na fila, e o América ainda trouxe mais zagueiro nessa temporada, e ele também não ia jogar no Cruzeiro, mas enquanto ele tá emprestado lá no América, é o América que paga o salário dele, né? Então eu acho até razoável que o Cruzeiro não queira o jogador de volta nesse momento, se não tem um destino adequado para ele. É nesse momento que o empresário do jogador tem que aparecer e arrumar um clube para ele, né? Assim como vários outros jogadores jovens que ficam aí encostados no Cruzeiro, o Arthur é um moleque muito novo que precisa jogar para provar seu futebol e se desenvolver. Então o empresário tem que acordar para a vida, arrumar outro clube, que seja um clube menor, um clube que vai jogar Campeonato Mineiro, que seja um clube de Série B, um clube de Série C, mas que arrume um destino para o cara jogar. E quem voltou de empréstimo e também não tem perspectiva de ser aproveitado aqui é o atacante Laércio. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022 e nos últimos anos foi emprestado para Ipatinga, Vila Nova, São Bento e por último o Betim. Eu gostava muito do Laércio lá no time sub-20 do Cruzeiro, né? Achei uma boa quando o Cruzeiro contratou ele em definitivo, mas nunca deu oportunidade real para ele no time principal. Passou por alguns empréstimos, nunca teve aí grande sequência, mas olhando assim os números, né, no São Bento e no Vila Nova, ele foi relativamente bem. A tendência é que fique treinando em separado até ser novamente emprestado, né? E é outro jogador que a gente precisa achar logo um destino para ele, que seja um time que está disputando aí o Campeonato Mineiro, porque esse moleque precisa jogar para se desenvolver, provar se ele vai conseguir vingar ou não, porque lá na base ele era muito bom, mas no profissional até agora não conseguiu explodir. E assim, vamos lá, né? Eu me arrisco a dizer que o custo-benefício do Laércio é melhor que o William Potker, porque se ele entrar em campo e errar tudo, ele vai estar fazendo a mesma coisa que o William Potker e ele custa bem menos no salário mensal. O Cruzeiro anunciou a contratação de 2 atletas para o time sub-20. O primeiro é Ramon Rocha, lateral direito que estava no Palmeiras e tem passagem pela seleção sub-20. O Ramon assinou em definitivo até dezembro de 2022. Esse eu já vi jogar algumas vezes no Palmeiras, é um lateral interessante, um jogador promissor. Achei estranho até essa liberação por parte do Palmeiras, né, que ele estava com o contrato acabando agora e ele está no último ano de categoria de base. Então ele vem para jogar no sub-20, mas como a gente só tem o Cáceres como especialista para a posição, é possível que nessa temporada mesmo ele apareça em algum momento aí no time de cima. Já o Vitor Diniz chega por empréstimo do Paysandu até o final desse ano com o passe fixado. Ele também está no último ano de base e em 2020 chegou a jogar no time principal do Papão. No Brasileiro de Aspirantes ele se destacou com 3 gols e 1 assistência em 7 jogos e ele já passou pela base do São Paulo e do Bahia. É outra aposta, mas esse jogador eu nunca vi atuando para poder fazer algum comentário sobre ele. Como é empréstimo com opção de compra, se conseguir produzir bem, beleza, pode ficar para a sequência, o Cruzeiro compra. Se ele não render, paciência, né? No final do ano ele volta lá pro Papão da Curuzu. Tomara que esses dois consigam se mostrar aí bons achados, né? Que o Cruzeiro volte a pinçar bons jogadores no mercado, porque depois das 2 últimas temporadas em que a gente foi um grande fracasso no principal e também no sub-20, né? Ano passado, se tivesse zona de rebaixamento, o Cruzeiro teria sido rebaixado no Brasileirão sub-20, porque foi realmente um trabalho desastroso. Então tá na hora da gente voltar a acertar e ter um time forte aí. E uma base forte, mesmo que não ganhe campeonatos, é importante para alimentar o time de cima e a gente precisa demais revelar jogador. E por fim, o diretor comercial do Cruzeiro, Matheus Gonzaga, deu entrevista ao Super Esportes em que falou que a venda às escuras do novo uniforme foi surpreendentemente boa. A camisa será lançada oficialmente na próxima sexta-feira. Todo mundo que já viu essa camisa tá falando que ela tá muito bonita, os detalhes parece que serão em dourado, né, as listras da Adidas, as estrelas. Enfim, na sexta-feira o mistério acaba, mas tomara que amanhã, nesse jogo da Copa do Brasil, o Cruzeiro vença, né, para que a gente faça uma estreia de uniforme aí no final de semana em bom astral, que todo mundo esteja aí mais animado, porque se a gente cair na Copa do Brasil, a camisa já nasce com a torcida ali para baixo. Coisa que a gente não pode nem sonhar que aconteça, até considerando a grana que envolve a Copa do Brasil a cada fase que a gente segue adiante, né? Tomara que a camisa realmente seja muito bonita, que arregace de vender e que a gente comece a ter agora uma sequência de boas notícias para variar. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!